Deixa eu E perguntar, aí a gente vai lá essas na. aulas, essas aulas vão tudo estão indo pro YouTube, então, as gravações? Estão subindo pro YouTube, o Cap tá ajudando a gente, tá subindo lá. Top. Logo ele deve subir a de ontem, né? Que a gente fez, a de quarta-feira. E aí assim que a gente finalizar essa daqui eu já subo para ele no Drive e ele coloca lá também. Eles estão colocando lá, sempre no YouTube, já avisa o pessoal. Muito bom, porque aí quem vai entrando vai acompanhando depois. E a gente está indo bem devagarzinho, viu, Lucas? A gente está indo bem devagarzinho. A gente está no capítulo 4 ainda do Rust Book. A gente viu na semana passada, a gente estava vendo, já faz acho que três aulas já que a gente está vendo aí os conceitos aí de ownership, referências. E hoje a gente vai lá pro final do capítulo 4, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre slices. Então a gente. Curtiram? Vocês só não estão vendo a minha tela, né? Eu não estou compartilhando, né? É isso, né? Isso. Curtiram? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Vanessa. Sobre a questão da memória RIP, Aham. é, eu ainda não consigo entender, são as strings que vão para a memória RIP, porque é melhor, ela é maior, é isso? São só as strings? Não só as strings, porque assim, ó, o que acontece? O compilador do Rust, ele vai identificar quais são os tipos de dados que vão para a memória RIP e que vão para a memória stack, com base nas variáveis ou na estrutura que a gente criar. Né? Então, por exemplo, a gente foi lá e criou uma variável que tem um tipo de dado fixo. Né? Então, a gente vai lá e criou um inteiro de 32 bits, por exemplo. Automaticamente, esse inteiro de 32 bits, como já é sabido o valor máximo que cabe nessa variável, o compilador vai alocar essa variável na memória stack, que é uma memória rápida, uma memória barata, vamos dizer assim, para o CPU controlar. Então, ela valores que já estão definidos, tipos de dados definidos, tamanho fixo, vão para a memória stack. Então, por exemplo, inteiros vão para a memória stack, um booleano vai para a memória stack, um array vai para a memória stack, porque dentro de Rust, a gente viu lá nas aulas passadas, um array ele tem um tamanho fixo. Diferente, por exemplo, quando a gente fala de JavaScript, o conceito de array em JavaScript é o conceito de vetor dentro do Rust. Né? Então, um array dentro de Rust, ele tem um tamanho fixo. Eu defino qual que é o tamanho daquele array e ele vai ser um tamanho fixo. Então, dados que têm um tamanho fixo, que já é sabido o máximo que vai caber, vamos dizer assim, naquela variável, o compilador vai tacar aquilo para memória stack. Agora, tipos de dados que você vai ter necessidade de crescer, que você não sabe o tamanho dele em tempo de compilação, esses tipos de dados vão para a memória RIP. E a string é um deles, porque a string, ela nada mais é do que um vetor. Ela é um vetor de bytes. Então a gente pode diminuir, crescer ela conforme a necessidade. Só que para fazer isso, diminuir e crescer esse conteúdo dessa variável conforme a necessidade nossa, ela não pode estar na stack, ela vai ter que estar na memória RIP, que é uma memória um pouquinho mais cara, vamos dizer assim, custosa para o processador gerenciar ela, para ficar crescendo e diminuindo, mas lá a gente tem um espaço maior para fazer esses tratamentos. Né? Então, a memória stack, dados definidos, dados pequenos, onde a gente vai ter entrada e saída dessas variáveis de forma rápida. E na memória RIP, são dados que a gente não tem o tamanho dele definido em tempo de compilação e que eles vão
aumentar e crescer conforme a necessidade, né? Então ali tem as strings, tem vetores de todos os tipos, estruturas que a gente vai entrar no próximo capítulo. Então estruturas, dependendo do tipo de dado que a gente coloca na estrutura, ela pode ir para stack ou ela pode ir para heap, porque se for um tipo de dado que tiver ali na estrutura que vai crescer também e a gente não souber, ela vai ser armazenada em heap. Então o compilador, ele vai identificar alguns critérios para falar, ó, essa variável aqui eu vou colocar em memória stack, essa daqui eu vou colocar em memória heap. Mas, a grosso modo, variáveis que a gente tem o tamanho fixo, tipos de dados primitivos, eles vão ser criados na memória stack, que é uma memória rápida, menor e mais rápida. E na memória heap é aquilo que a gente precisa crescer e não tem tanta certeza. Existe bastante material que talvez explique de uma forma até mais didática do que eu estou explicando aqui, tá? Que utiliza ali alguns gráficos. A gente até chegou a mostrar em algumas aulas anteriores, né? Sim. O porcionamento, vamos dizer assim, das memórias, né? Como que o sistema operacional controla ali as memórias. Sim. Mas deu para esclarecer um pouquinho mais? Deu para esclarecer, mas aí no caso, por exemplo, de um smart contract que os números vão crescendo, aí, apesar de serem números, esses números podem crescer, né? Ai, não tenho certeza, acho que eu estou viajando. Mas aí, dentro, por exemplo, trazendo agora um pouquinho para dentro de Soroban, né? Para dentro de Rust. Em Solidity é diferente, o Lucas talvez pode até explicar melhor aí depois. Mas em Rust, como a gente está compilando, isso falando de Stellar, falando de Smart Contracts Soroban, a gente nem utiliza alguns conceitos de vetores, porque quando a gente cria o binário que vai ser implantado dentro da rede Stellar, a gente compila um WebAssembly que ele tem que ser um binário bem compacto. E a gente não usa as bibliotecas padrões do Rust que cria vetores, por exemplo. Então toda a memória ela é gerenciada em stack. Por quê? Porque a gente precisa de poucos dados sendo administrados ali, e aí a gente tem outras rotinas, outras bibliotecas que foram criadas pela equipe da Stellar para você ter vetores, para você usar strings. Então foram criadas outras bibliotecas, porque dentro de Soroban a ideia é priorizar a memória stack. E aí quando você fala assim, mas os números vão crescer, a quantidade de informações a gente vai crescer e tal, então assim, ali dentro do contrato tem um conceito de estruturas também dos dados, mas eles ficam gravados de outra forma dentro da rede blockchain, né? Mas por isso que a gente está dando esse contexto de Rust primeiro, para entender, isso daqui é stack, isso daqui é heap. Porque quando a gente chegar lá em Soroban, a gente vai ver que a gente usa muito pouco de... Acho que o Lucas caiu aí. Eu ia colocar ele para falar aí na sequência. Então assim, a gente usa... Quando a gente está em Soroban, a gente vai usar muito pouco de heap e mais de stack, mas é por isso que a gente está dando toda essa introdução primeiro, a base, para depois a gente conseguir chegar lá e falar de Soroban, entendeu? De heap, de stack, vai ficar mais claro. Mas assim, entendendo um pouco disso agora, vai ficar mais claro lá na frente quando for tratar isso com Soroban. Tá bom. Tá? Mas a grosso modo é isso, Vanessa, assim, tipos de dados primitivos, inteiros, booleanos, quando você tem strings de tamanho fixo, arrays de tamanho fixo, tudo isso vai para stack. Vetores, estruturas, aí tudo isso vai para heap. Né? E aí, conforme você vai praticando isso, vai ficando cada vez mais claro isso. Porque tem gente que às vezes
começa a aprender Rust, mas não presta atenção nisso, né? Ou não vai a fundo nisso, né? Simplesmente nem se preocupa, vamos dizer assim, com que tipo de memória, né? E isso é natural em outras linguagens, como JavaScript, Python. Mas quando você vai aprendendo Rust, é interessante aprender isso. Ó, essa variável aqui, ela está em stack, ela está em heap. Então entender isso é importante para querer aprender Rust. Ô Lucão, você caiu, ia colocar você aí para falar, você tinha levantado Então, a mão. Fica à vontade aí. tá me ouvindo? Sim. Você descarregou, cara. Aí eu vim aqui pro carregador. Então, eu queria só dar complementar o que tu falou ali. É que eu não tô achando aqui no livro, cara. Eu até abri o livro. Tem um livro muito bom, cara. Chama. Vou colocar aqui no. Deixa eu compartilhar a tela só pra mostrar a capa. Lógico. Deixa eu abrir aqui, Deixa eu ó. parar aqui de apresentar. Deixa eu ver onde é que tá a capa. Só pra mostrar a capa pra vocês. É um livro da hora, assim. Óbvio que o livro do Rush, você não pode falar que tem outro livro além dele, né? Que é a seita aí do Rush, a galera não gosta. Mas, brincadeiras à parte, esse livro aqui é bom. Permitiu. Aqui. Acho que é aqui, ó. Não é possível compartilhar a tela. Você precisa permitir que o Safari compartilhe a tela. Eu permito. Safari Settings for this site atualiza. Caramba, tem que fazer uma configuração, cara. Safari Settings. Não, peraí, deixa eu abrir o Chrome aqui, cara. Nossa, que sofrimento. Enfim, eu vou pegar o nome do livro aqui, não vou me demorar não. O ponto é, a única coisa que eu queria complementar sobre o que tu falou ali é o seguinte, que junta ali com uma pergunta sobre se os dados vão crescendo e tal. Pensa assim, ó, quando você salva o dado, a informação, dependendo do tipo dele, tu já sabe o tamanho que ele pode ocupar. Então, um inteiro de 8 bits é 8 bits. Ele vai de 0 a 255, né? O número pode ser 1, pode ser 2, mas o tamanho, o espaço que você deixou para ele, que você alocou, é o mesmo. Então, se você alocar, por exemplo, você cria um array de 300 espaços, certo? Só que você preenche só 2, a alocação de 300 ainda está lá feita. Deu para entender? O que acontece? Quando você tem um tipo de dado que você não sabe, uma estrutura, né? Que você não sabe o tamanho que ela vai ter, você faz o seguinte, porque na stack você não vai poder ficar mexendo no tamanho, né? Então o que você faz? É por isso que eu queria ter aberto o livro, porque ele tem a imagem, é mais fácil de visualizar. Mas imagina assim, você tem a heap e a stack. Na heap, você salva informações sobre o dado que você está salvando na stack. Então, no final do dia, a informação é salva na stack. Só que você coloca na heap um ponteiro só. Então, você fala assim, ó, esse vetor que eu não sei o tamanho, eu sei que ele começa aqui, nesse lugar aqui da memória. Tá? E, por enquanto, o tamanho dele é x. Tá bom? E tem mais essas outras informações aqui sobre ele. Ponto final. Onde as informações estão mesmo, estão lá na stack. Então aí a informação pode crescer, porque de certa forma quem está manipulando onde que vai ficar essa informação extra é o lado da heap. Então na heap você não tem a informação em si, você vai ter um ponteiro para ela e dizendo mais ou menos onde é que é o tamanho. Deixa eu ver se eu acho no livro aqui para te mostrar. É só o inverso do que você falou aí, Lucão. É o contrário, né? O ponteiro fica na stack e esses dados ficam na heap. É isso mesmo, isso mesmo. Agora fez sentido. É isso. Tava pirando. Porque mas é isso aí mesmo. Tá, mas entendi. Então, tipo assim, a heap que pode crescer, né? Então, ali vai ficar uma informação que vai crescendo, só que na stack você tem, tipo assim, na stack uma coisa que não muda, o ponteiro de onde está essa informação, onde ela começa. E o tamanho atual dela. Então você salva isso lá, sabe? E aí você vai usar as duas. Só que aí, entrando lá no Soroban, você vai ter a estrutura normal dos dados, como eles são feitos do Rush, e você vai ter a forma como o Soroban funciona. Só que, por exemplo, vou dar o exemplo da string, a menor string que tem lá, que é a short, se eu não me engano. Ela deixa você salvar 32 bytes, alguma coisa do tipo. Não me pegue pela palavra, tá? Então vamos supor que seja 32 bytes, que é a menor string que você pode salvar. Então o que eles fizeram?
imaginando aqui, eu não sei exatamente, pensando. Ó, se a string tem 32 bytes, então tá salvo na stack, porque é o seu tamanho. Entendeu? São 32 bytes que eu posso colocar ali dentro, então não importa tipo, qual tipo de caractere que eu vou colocar. String é muito complicada porque tipo, você pode... se chama token, né? O desenhozinho da letra, o latino a gente conhece, mas tipo, o russo é bem diferente, o asiático é diferente. Então, tem algumas letras, vamos dizer assim, que elas podem ocupar mais de um byte. E aí que dá problema. Por isso que a string, ela tem essa complicação no Rush, porque ele tenta fazer de um jeito que nunca vai dar problema, sabe? Porque se você pega assim, você tem um caractere, aí você fala, sei lá, o caractere 0 é equivalente a esse cara. O byte 0 é equivalente a esse caractere. Mas na memória, muitas vezes o caractere não equivale a um byte só. O grande caso disso é o emoji, né? Eu, por exemplo, antes de programar Rush, eu achava que o emoji ocupava um byte. Mas não é. Tem emoji que ocupa 3 bytes. Então, você tá lendo uma string que só tem um item. Só que se você tentar buscar o primeiro item dessa lista, você não vai obter um byte desse emoji, você vai obter metade dele. Você tá entendendo? Que no total ele é composto por 3 bytes. Você vai ter um array com 3 itens, sendo que você visualiza um item só. Então tem essa complicação aí. E o Rush tem essa, entre aspas, né? Essa complexidade das strings para que não exploda as coisas. No Python, por exemplo, não tem. Então você vai tomar um erro quando você for tentar acessar. Então, no Rush já não deixa. Então você vai ter que ter um cuidado a mais. Mas respondendo, lá no Soroban vai funcionar do mesmo jeito. Tua pergunta foi, eu lembro, mas se o dado vai crescendo? O dado pode crescer, mas o espaço que tu alocou para ele não vai mudar. Se você alocar um espaço de 32 bytes pro dado, ele pode ir ocupando até consumir aquilo tudo. Mas quando consumir tudo, que ele vai quebrar. Por exemplo, né, entre aspas, na verdade ele não vai quebrar porque ele não pode sair do espaço que você deu para ele. Mas é isso. Não sei se você conseguir ajudar ou atrapalhar, falei mais coisas aí. Coloquei mais informação e fica muito interessante. Colocou mais informação. Agora, esse aí, no caso, no exemplo do emoji que você deu, quando a gente usa na função aquele pezinho, né, do ponteiro, ele vai dar só o endereço de só onde começa ou ele vai dar o endereço todo da informação inteira? Eu não entendi o P que tu falou. Que coloca na função entre chaves 2 pontos P para ir lá para o ponteiro da memória, certo? É o endereço na memória da informação. Não é isso? Ela, Eu não tô ligado nessa função. acho que ela tá falando quando você vai dar um print ln ali, por exemplo, ali, você coloca o 2 pontos P, um parâmetro ali, só para imprimir o endereço da memória. Isso. Aí você vai ter. Aí você Entendi. falou que ia ter só o início da memória, mas ele não dá o endereço todo de onde está a string completa, não? É porque, tipo assim, a heap, ela vai crescer conforme tu for adicionando coisas na string, por exemplo, no vetor. Só que você precisa saber só onde está o começo, porque aí o resto, vamos dizer assim, né? Quem está operando por baixo ali, que é o compilador, vamos perder agora. Mas ele sabe onde começa. E quando você sabe onde começa, você consegue ler o restante dos dados. No final, quando termina os seus dados e vai começar outra informação, porque a memória, de certa forma, é linear, né? É um vetorzão enorme. Não sei se você sabe, a stack e a heap é assim, né? Sim. Então você tem a stack aqui embaixo e a heap aqui em cima. Tanto que se você consome muita heap, você entra na stack. Então, você precisa saber o começo. No final, geralmente você tem um byte que informa pra você que tá quebrando, que nem o /n, né? Informa que ali vai ter uma pula a linha e retorna o carro. Você sabe disso, né? Já passei por essa. Então, o /n informa que vai pular a linha e vai começar do zero. Da mesma forma, você tem o byte, eu esqueci qual byte que é agora, que fica no final, que vai dizer assim, ó, aqui acabou o dado, vai começar outra informação, então não leia pra lá. Entendeu? E ele vai empurrando esse cara pra frente, conforme você tá adicionando informações, né? Não sei se você deu pra entender. Consegui entender, tipo assim, a ideia de que, assim, você tem um ponteiro que aponta pro começo da informação. Tá. E aí, a partir disso, você consegue ler certo. A informação até chegar no ponto que você não precisa mais ler, que é onde tem esse byte dizendo assim, aqui acabou. Vamos supor que seja o byte 0. Então, ele vai ler até achar o byte 0. Achou o byte 0, terminou. Certo. Eu vou ver se eu acho aqui a foto do livro, que vai ficar fácil pra tu entender.
Tá Mas bom. vai tocando aí sem querer. Vou contar aqui. Acho. Não, beleza, Bruno. É isso aí. Se quiser, pode ir falando aí, ó. Aí aqui, ó, Vanessa, aquilo que você comentou, né? Por exemplo, se a gente vier aqui, ó. Só colocar aqui. Aí aqui, Vanessa, ó, só pra exemplificar isso daí que a gente estava falando, né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos supor aqui, ó, eu criei uma variável como string. Essa variável, ela vai ficar armazenada, como o Lucas comentou, ela vai ficar armazenada, o conteúdo dela vai ficar todo armazenado em heap, porque como é uma string, ela é um vetor, o conteúdo dela vai ficar todo armazenado em heap, porque a gente pode crescer. Mas ela vai ter um ponteiro dentro da memória stack para falar onde que ela começa. Então, ela tem um ponteiro ali. E se a gente utilizar, por exemplo, o conceito aqui de referência que a gente estudou nas aulas passadas, então eu vim aqui e criei uma outra variável que é só uma referência para a variável nome. Então, ela é um ponteiro para a variável nome, certo? Se a gente vier aqui e imprimir o ponteiro dela, a gente consegue ver aqui, ó, que tanto a variável nome quanto a referência dela tem o mesmo conteúdo, certo? Porque essa variável ptr nome simplesmente é uma referência que aponta para o mesmo lugar da memória heap, certo? Só que na memória stack ela tem esse endereço aqui de baixo aqui, ó, né? Ela tem esse endereço aqui de baixo, então ela é um ponteiro, e aí o sistema operacional vai identificar que nessa memória stack aqui, nesse endereço, ele vai saber onde que ele tem que buscar os dados para começar o conteúdo que está aqui dentro dessa memória, né? Então, assim, conforme você vai utilizando, brincando, vendo o que tem, qual que é o conteúdo, mas e qual que é o endereço dessa referência, vai ficando mais claro, né? Então, assim, tudo é questão de ir praticando, lendo, estudando, que tudo vai ficando mais claro. Fica à vontade aí, Lucas. Eu achei aqui a página. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se agora eu consigo compartilhar. Eu fechei aqui. Eu dei uma clareada aqui, hein? Valeu, obrigada. Não, gente, não deixa eu ter que abrir. Dessa vez eu abro o Chrome. Peraí. Agora que o Cerqueira colocou lá no programa, lá no código, deu uma clareada melhor. Na prática você. Porque eu sou mais fácil de ver, muito visual, assim. Aí, tá me ouvindo aí? Então, te ouvindo. Beleza. Ó, deixa eu contar agora. Se você quiser colocar o link aqui. Agora foi. Agora foi? Agora foi. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, só lá pelo Safari. Depois eu vou mexer lá pelo. Não é aqui. Tá, é aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Página 90. Eu viajei, fui ver outras coisas aqui que você estava falando. Cadê? Página 90 aí. Aqui, ó. Consegue ver aí? Pra ver. Dá pra ver? Então aqui você tem a stack, tá vendo? O tamanho agora é 5. Ah, ficou muito bom agora. O tamanho é 5. O cap, que a capacidade é 8. E onde que tá? Aqui eu tenho o ponteiro, tá aqui, ó.
Tá vendo? Uhum. E aqui, isso aqui tá na stack, ó. Que é o seu tamanho. Qual que é o tamanho? É 8, por enquanto. Depois pode mudar? Pode. É tanto que se você... Roda aí o... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no Playground pra você ver, ó. Playground... Rush. Desculpa o som aqui onde eu tô aqui, porque a galera tá fazendo um som aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, Cirqueira. Vetor... Eu vou criar um vetor aqui. Vetor... Não. Vou fazer assim, mais fácil. Vou criar um vetor de 1, 2, 3. Print. Se a gente vir aqui e fazer v.length, é assim? Tá errado, se tiver errado ele vai falar pra mim. Tá, não é len, é len. É igual no Python. É 3, tá vendo? O tamanho é uma coisa, que é quantos dados ele tem. Agora, se a gente vir aqui no cap, eu acho que é capacitation, deixa eu ver. Não é cap, é capacity vector rust. Como é que é a função, gente? Poplen como é que eu vejo a capacity? Ai, que chato. Porque aqui no VS Code isso aqui dá. Você tá no VS Code aí, Cirqueira? Você tá mutado, Cirqueira. Eu tô aqui no fim, pode falar. Tá, cria um vetor simples aí e dá um ponto para ele buscar a função. É uma função que chama capacity ou capacity, eu não sei como é que... Deixa eu ver se é capacity. Que aí ele vai mostrar pra gente o tamanho do... Achei, é capacity. Você tá vendo agora, Vanessa? Ó, então o tamanho do vetor é 3. Ó, o tamanho é 3, a capacidade é 3. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, a gente fez isso. Deixa eu colocar aqui para ser mutável. E aí depois eu vou fazer o seguinte, ó, v.push. Aí eu vou colocar uns números aqui, ó. E agora, se eu printar de novo, você vai ver que a capacidade não cresce junto. Ele vai... Ó, na primeira vez, o tamanho era quanto? O tamanho era 3, a capacidade era 3. Depois que eu adicionei mais 4, o tamanho foi para 7, obviamente. Só que a capacidade vai dobrando. Ela vai ampliando. Ou seja, o vetor ele tem tamanho variável, mas segue aquele padrão ali que eu mostrei, ó. Tipo, eu sei que o tamanho dele é 5, só que a capacidade, o tanto que ele cabe é 8. Então por isso que ele tá mostrando aqui, ó. Aí eu tenho o buffer, que é o ponteiro, né? Que aponta para stack, tem 1, 2, 3, 4, 5. E eu ainda tenho mais 3 de capacidade. Quando ela encher, aí ele vai criar mais capacity. Entendeu? Que nem ele fez aqui, ó. E aí ele vai ampliando, esperando você encher. Vai ampliando, esperando você encher. Eu não me lembro, acho que se eu não me engano, o fator dele é de... Aqui, ó. Capacity relocation. A capacidade do vetor é a quantidade de espaço alocado para qualquer elemento futuro que pode ser adicionado em cima do vetor, no final, né? Isso não pode ser confundido com o tamanho do vetor, o qual especifica o número de elementos atuais dentro do vetor. Se o tamanho do vetor exceder a capacidade é automaticamente increased é aumentada, acrescida, ela cresce. Mas os elementos vão ser realocados. Por exemplo, se um vetor tem a capacidade de 10 e tem o tamanho 0, ele poderia ser um vetor vazio com 10 espaços para mais elementos. Tá entendendo? Pushing é fazer aquele push que eu fiz, ir colocando, empurrando elementos dentro, 10 ou menos elementos, o topo do elemento não vai mudar a capacidade dele, ou causar uma relocação. No entanto, se o tamanho do vetor increased to 11, se ele passa de 11, ele vai ser realocado, a memória, né, vai ser colocado em outro lugar, num espaço que cabe mais, o que pode ser lento, porque tu está crescendo o vetor
Então, imagina, ele já arrumou um espaço pra você, chegou no bar, pediu 8 cadeiras, o cara arrumou uma mesa de 8 cadeiras, aí no meio chegou mais gente, agora você precisa de outra mesa, então todo mundo vai ter que levantar e ir pra outra mesa. Uhum. Esse que é o esquema. Pô, esse exemplo ficou bom, hein? Tem que salvar isso aí. Por essa razão, é recomendado. Aqui, ó, por essa razão é recomendado usar VEC com capacity. Whenever possible to specify how big the matter. Usar essa função já pensando no tamanho máximo que seu vetor pode ter, porque ele já cria um vetor do tamanho que já precisa. Entendeu? E se eu não colocar o tamanho? Ele vai... Se você não colocar o tamanho, ele vai criar, por exemplo, aqui no meu, ó, eu não coloquei a capacidade, o tamanho é diferente. Eu não coloquei a capacidade, então ele vai criar aqui com 3, que é o tamanho que ele acha que eu vou precisar. Mas eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, vou fazer que nem ele falou ali, ó, vect with capacity. Tem um exemplo de como ele faz isso? Aqui, ó, criar um vetor com capacidade 10, ó. Eu vou criar ele aqui. Não é assim que eu crio. Eu vou criar o vetor com a capacidade, um vetor de 8, tá? Daria até para ser um string. Com capacidade de 10 e vou medir o tamanho dele. Ele vai vir 0, no caso, né, que não tem nada dentro, mas vai vir com capacidade de 10, ó. E depois que eu der o push, vamos ver se roda, né? Rodou. Olha lá. Ele veio com 0, porque eu não coloquei nada dentro, mas a capacidade dele veio 10. Eu adicionei alguns, continua a capacidade. Se eu criar aqui para ver, ó. Eu vou passar do 10 para ver. 8, 12. Deveria ser 12. Vamos ver. Olha lá, ele já aumentou. De 10 ele dobrou, tá vendo? Dobrou para 20. Eu não sei onde eu li isso na documentação, e tô inferindo aqui que ele sempre dobra. Então, se você começou com 5, se você colocar um cara, ele vai aumentar para 10. Ele vai sempre dobrar. Show. Então, é isso que tem aí sobre essa alocação. Aí sempre lembrar, as informações do seu dado ficam na na stack e as informações reais vão para a heap. É isso, né? Para tipos de dados que não são primitivos, é isso daí mesmo, Lucão, tá certinho. E é exatamente o que ele faz depois com estruturas. Então, assim, no capítulo 5 depois, inclusive, a gente vai ver a gente vai ver lá no capítulo 5, inclusive, que a gente vai tratar de estruturas, e aí no capítulo 5 ele reforça essa ideia de onde os dados ficam salvos, né? Como que é feito quando parte da estrutura ela é de tipo de primitivos e parte da estrutura são dados aí que ficam gravados em heap, né? Mas tudo isso é prática, tudo que é conceito novo envolve a gente ir realmente estudando, é esse mesmo caminho, viu? Vanessa e Jusilei, pode falar. Cirqueira, por isso que quando a gente chegar lá na frente lá e a gente começar a estudar Soroban, o Soroban ele tem os tipos específicos, justamente talvez por isso essa questão, por exemplo, assim, ó, a gente cria um VEC aí sem definir tamanho, no conceito ali do Soroban ali, levando para smart contracts, então não faz sentido. Justamente porque ele não pode crescer a reveria. Não pode. Então, assim, por isso que dentro do conceito Soroban, eles criaram outras bibliotecas para tratar strings, para tratar vetores, porque você não pode, né, querer ler um arquivo e tacar dentro ali de uma variável para salvar no contrato, né? Então não é assim. Você tem um tamanho fixo, né? Eu vou gravar o nome do token, então no máximo vai ser um symbol short que vai caber no máximo 32 bits. Não, eu vou gravar eu tenho uma estrutura maior, mas tudo isso tem bibliotecas que foram feitas pela equipe da Stellar para tratar isso. Perfeito. Bacana. Show. Muito bem. Vamos ver um pouquinho de slice? Vamos começar a ver, talvez não dê tempo da gente finalizar hoje, mas a gente começa a ver um pouquinho aqui de slice. E aí, Vanessa, depois eu vou ver se eu separo alguns outros exemplos, vídeos, alguns materiais também que falam sobre isso, sobre a questão de alocação de memória, mais específico de Rust, né?
E aí eu trago também na semana que vem. Pode ser? Tá ótimo. Com certeza. Por favor. Aí, a questão de slices, slice é um tipo de referência que é feito também a outras variáveis, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Se a gente pega aqui, a gente cria a variável nome, e aí eu vou ter um slice ou uma fatia da variável nome, e aí eu quero pegar da variável nome da primeira posição até a terceira posição. Só que aqui é o conceito de Rust, ele quando a gente vê slices, quando a gente vê iteradores, ele tem um conceito aqui de inclusivo. A primeira posição aqui é inclusivo e a terceira posição aqui é exclusivo. Ou seja, aqui ele vai incluir a posição que eu estou colocando aqui. Mas aqui no final, ele não vai incluir, ele vai excluir essa posição aqui, né? No sentido assim, né? Deixa eu printar aqui para vocês entenderem. Né? Aqui, você viu que eu peguei desde a primeira posição e fui até o 3, certo? Se eu quisesse, por exemplo, ó, que viesse mais uma posição, se eu fizer igual, 2 pontos, igual 3, tá vendo que veio 4? Por quê? Ele vai começar, ele vai incluir a posição 0, vai incluir a posição 1 e vai incluir a posição 2. Né? Ou seja, ele me trouxe 3 caracteres. Agora, se eu quiser que ele traga 4 caracteres, eu tenho que colocar aqui ou 2 pontos igual aqui a quantidade, tá vendo? A terceira posição, né? Ou aumento aqui a quantidade, ou então eu uso sem colocar nada aqui no final. Por exemplo, eu quero a partir da 0, eu quero todos os demais. Eu só coloco 2 pontos aqui. Então, quando eu faço isso, ele vai trazer tudo, né? Então, um slice assim é tudo. Agora não, eu quero pegar a partir do terceiro, da terceira posição, eu quero pegar tudo. Aí ele vai pegar a partir da terceira posição tudo. Ou então, não, eu quero desde o começo até a 3, como a gente viu. Então ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu não preciso, se eu vou pegar tudo, por exemplo, desde o começo, se eu quero pegar desde as primeiras posições, eu não preciso colocar 0 aqui. Eu posso só deixar 2 pontos e até onde eu quero pegar a fatia, né? Então, o conceito de slice é uma fatia que eu estou pegando como referência de um vetor. Então, eu posso ter um vetor de strings, como a gente está usando aqui, uma string que é um vetor de bytes. Eu posso ter uma slice de um array, né? Então, por exemplo, eu tenho um array de 10 posições. Eu só quero a posição 3 e 4. Né? Então, eu posso fazer um slice de um array. Alguém levantou a mão aí? Ah, não, foi o Google aqui que avisou. O Google Meet que avisou aqui. Falta 15. Então, o conceito de slice, ele junta aquilo que a gente aprendeu como o conceito de referências para poder pegar emprestado parte de uma variável que a gente já definiu.
Então isso aqui é o conceito de slice. Então ele traz aqui o exemplo, né? Então eu tenho uma string que tem aqui hello world, aí eu pego da primeira posição, né? Da primeira posição, então a primeira posição é sempre 0, até a quinta posição, mas sem incluir, vamos dizer assim, a quinta posição, né? Então é isso que ele vai fazer, ó. Esse é o conceito de string slice, de slice type. E aí a gente vê aqui, como eu comentei, né? Se você não quiser definir qual é a posição inicial, é só deixar os 2 pontos até a posição final. Se você quiser definir a posição inicial, mas não quer definir a posição final, se quiser ir até o final do conteúdo anterior, você só não definir aqui a posição. Ou então, 2 pontos, ele vai simplesmente fazer uma referência, um slice geral, né? Ele simplesmente vai criar uma referência total da variável que você tem ali anterior. Esse que é o conceito aqui de string slice. E aí, como o slice type como ele é uma referência, na aula anterior a gente viu que você pode ter ou uma referência ou várias referências imutáveis ou apenas uma referência mutável de cada vez, né? Então, se a gente quisesse, a partir desse slice aqui, se a gente tivesse aqui, ó, vamos supor que eu quero alterar essa variável nome a partir dessa string slice. Então eu teria que ter também uma referência mutável para eu conseguir fazer uma alteração. Mas eu conseguiria fazer uma alteração só dentro dessa faixa aqui que eu peguei que eu peguei como referência, dessa fatia, né? Então, dos primeiros 3 caracteres aqui, eu vou conseguir fazer uma alteração, os demais não, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, falar o seguinte, ó, que agora o slice nome vai ser igual a ABC. Ele já está reclamando, ó. Porque eu estou tentando colocar dentro do slice nome uma string, e aqui não é o mesmo tipo de dado, porque quando a gente cria uma slice, a gente está criando str, na verdade, é isso daqui que ele está fazendo. Então eu não posso vir aqui e fazer isso daqui que eu estou fazendo. Mas se eu vier aqui, por exemplo, vou falar isso aqui, ó. Ele está falando que ele então, se a gente pegar aqui, agora eu vou imprimir. Quando eu faço isso daqui, eu estou alterando o conteúdo da variável slice, mas eu não estou alterando o que ela está, a referência dela, né? A partir do momento que eu fiz isso,
eu sobrescrevi só o conteúdo da variável slice, mas eu não sobrescrevi a variável aqui que eu tinha feito uma referência dela, um slice dela, tá vendo? Siqueira, mas aí se você fizer de referência, você consegue sobrescrever? No caso da nome? Você consegue, por exemplo, você teria que ter uma referência mutável para esse slice, né? Só que isso, ele até fala aqui, ó, você não pode fazer isso, porque a gente não pode ter uma referência mutável no mesmo escopo. Isso daqui ele não vai permitir, né? Ele não vai permitir fazer isso aqui. Então, se eu quisesse falar o seguinte, ó, pegar o nome aqui, pegar o slice nome, fazer um push, por exemplo, dele, ele nem permite, por exemplo, fazer um push, porque ele é do tipo str, né? Ele é um string slice, ele não é uma string. Tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer aqui, ó, ele nem tem um push aqui, ó, ele nem deixa fazer uma coisa dessa aqui, ó. Porque ele não é do tipo string, né? Então ele nem vai permitir fazer isso. Porque quando você faz o slice ali, o tipo muda. Quando você faz um slice, você está pegando uma fatia do conteúdo anterior, como referência, né? Mas você não vai conseguir fazer uma alteração no conteúdo anterior, né? No conteúdo que está sendo referenciado. E aí ele continua falando aqui o seguinte: quando a gente declara uma variável que ela é uma string literal, ela já é do tipo slice. Então, se a gente vier aqui, ó, e já definir, como eu fiz aqui, essa variável, aqui eu coloquei o tipo de dado, mas se eu não tivesse colocado o tipo de dado aqui, por baixo dos panos, automaticamente o compilador já está fazendo a inferência de que isso daqui é uma string slice, que é um ampersand star aqui, né? Então, ele já faz essa inferência automática, né? Então, toda vez que a gente cria uma variável aqui e define, por exemplo, aqui cria aqui uma variável e define um pedaço de uma string aqui, mas isso daqui não é uma string, isso daqui é um string slice, né? Porque eu não defini como um tipo string. Então isso daqui ele vai ser tratado em stack. Isso daqui é tratado em heap. Porque quando eu crio uma variável, não defino que ela é string, mas eu defino, por exemplo, aqui caracteres aqui entre aspas, né? Isso daqui no fundo está virando uma string slice. É isso que está acontecendo aqui no fundo, por baixo dos panos aqui. E aí, no caso, essa string slice, no caso, ela não consegue crescer, né? Ela fica na stack e tal, e ela não consegue crescer justamente porque ela já nasceu como uma str, né? Isso. É uma string slice, a gente não consegue crescer ela, assim, entendeu? Se a gente tentar aqui, ó, ele já vai avisar aqui, ó, que ela não pode ser mutável. Né? Se a gente vir aqui tentar fazer o seguinte, essa é igual a
se a gente tentar criar uma quantidade de caracteres que ultrapassa o limite de uma string slice, ele vai dar problema. Ele até vai deixar, por exemplo, você fazer alguma coisa, ele vai deixar ser mutável, vamos dizer assim, né? Mas ele não vai permitir que isso ultrapasse a quantidade de caracteres que é definido para uma variável em stack. Perfeito. Porque o que acontece? Ele até fala aqui, ó. Quando você cria uma variável assim, ela é do tipo string slice. E esse string slice ele está apontando para onde a string ela está armazenada no binário. Tá vendo aqui que não é nem na memória? Sim. Então ele fica com um ponteiro na stack, apontando para onde que está armazenado isso no binário, porque em tempo de compilação ele vai salvar isso daqui na faixa de memória, vamos dizer assim, que é destinada ao binário. É a mesma coisa que quando a gente faz, por exemplo, um static star aqui, quando você tem uma static star aqui, é a mesma coisa, que ele tá gravando isso no binário. Então o conteúdo está em binário, na faixa de texto que é gravado em memória para binário. Mas eu acho que vai ser interessante a gente pegar na próxima aula e falar um pouquinho de novo sobre a questão de memória, né? Porque aí você vê esse tipo de variável, esse tipo de string slice, ele não armazena o conteúdo nem na stack. Então ele fica na faixa de memória que é chamada de text, dentro da memória, que é onde vai o texto quando é compilado, né? Mas aí semana que vem a gente até repassa um pouquinho sobre isso também, sobre esse tipo de dados que é armazenado no binário. É uma faixa especial também da memória chamada de text. Tem a text, tem a data, tem a heap e tem a stack. E aí a gente pode até falar um pouquinho sobre elas, brincar um pouquinho sobre esses tipos de dados que tem também. Gente, beleza. Eu vou precisar encerrar aqui hoje, porque acho que o Lucas até saiu já aqui. O Lucas saiu, né? Saiu. Saiu, Lucas. Vou até salvar, copiar esse link aqui. Eu acho também que vai dar o tempo do Meet aqui, de 1 hora. Já tá finalizando já. Mas, gente, brigadão mais uma vez aí por vocês terem entrado. A gente aos poucos vai esclarecendo, vai estudando junto aí, viu? Beleza, tá ótimo. Obrigado. Valeu. Certo? E aí as outras aulas logo devem subir também lá, a gente vai revendo lá. Brigadão, boa semana pra vocês, gente. Valeu pra vocês também. Tem mais uma vez. Valeu. Tchau. Tchau.